Como você deve se lembrar, isso aqui estava em outro padrão, né? Eu tinha feito uma coisa bem rudimentar, mas aí eu achei a foto de referência e eu vi que tem 1, 2, 3, 4. Eu pensei que eu desmanchei o outro, refiz aqui a canaleta, comi com formão, aqui também. E aqui vai faltar colocar uma bolinha agora, uma bolinha de madeira. Eu vou colocar a foto aí do lado para vocês verem, para ficar o mais próximo do real. Então estou usando a massa, eu fiz a massa aqui e vou modelando aos pouquinhos com a mão, com essa pontinha aqui, ó, dessa ferramenta que eu fiz. E aí eu vou moldando aqui. Enquanto vai secando a massa, eu vou moldando aos pouquinhos, né? E agora eu vou colocar uma bolotinha aqui para poder ficar semelhante à foto que vocês estão vendo do lado aí agora. Pessoal, vou mostrar para vocês como está ficando. Já está secando bem o enxerto que eu fiz, então eu reparei aqui. Tentei fazer o máximo para ficar mais próximo usando essas ferramentas aqui, então eu modelei a massa que está molhada ainda com essa peça que eu fiz, um pedaço de grade, né? Eu já fiz essa peça pontuda, ela é muito versátil, né? E o formão que eu tenho, o único formão que eu tenho, deu uma lixada nele aqui para poder ficar mais fácil de trabalhar. Martelinho, esse aqui é lixo 80, né? Que eu usei para poder afinar o formão também, é o que eu tenho. Aqui a cola branca e pó de serra, que é esse aqui, né? Que eu uso para poder fazer minha massa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tive que pegar aquela massa que eu coloquei aqui, eu cavei porque eu achei a referência. Aí tem essa voltinha aqui, essa voltinha que é madeira, essa que eu fiz, ó. Então eu fiz essa voltinha aqui, essa aqui eu fui comendo com formão para poder atingir. Esse aqui soltou, né, que já estava solto, né? Então eu fiz mais ou menos a distância, olha aí. Tá vendo? Então essa distância aqui que eu fiz a massa. E ele ficou mais próximo. Como a minha massa, a peneira que eu usei, ela não é tão fina, vocês podem ver que tem essas farpinhas aqui. Isso aqui depois eu vou lixar. Passo lixo 80, depois eu venho com a 40. E pronto. E aqui, fiz uma bolinha, né? Que tem o volume dos dois lados, aqui e aqui. Então isso aí, quando tiver lixado e envernizado, vai ficar próximo dessa cor aqui, né? Porque essa madeira é mistura de paraju com outras madeiras. Preparei a madeira e uso agora sempre quando faço esses acabamentos aqui. Então eu tive que vir com o formão aqui para poder comer. Você pode ver que ficou bem bonitinho. Vim aqui, tirei aqui, que enxertei um pouquinho. E essa foi a peça que foi o detalhe que eu tive que usar, tanto o formão quanto aquela peça minha que eu fiz, aquela com a grade, né, para ir modelando. E essa bolinha aqui, depois que secar eu vou dar uma comidinha ainda, quando lixar. Então essa parte ficou pronta por enquanto. Vou deixar secar hoje, né? Amanhã eu vou ver se já consigo lixar. E depois eu continuar tirando o verniz que tem aqui atrás, ó. Que eu raspei o braço com estilete. Tem aqui um enxerto que eu fiz também, como eu falei, pode ser. Que eu vou deixar bem grosso para poder, quando eu lixar, ele ficar certinho. Então tem que vir com a sobra, né? E aí eu tô tirando aqui ainda. Ó, quando eu fiz passei o verniz grosso sem saber. Então eu tenho que pincelar o thinner no violão todo para poder tirar essa camada grossa de verniz que está aqui, né? Uma coisa que vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. E depois o violão vai estar quase finalizado. Então tem que ver aqui o nut aqui. Como tinha botado corda de aço aqui, gastou um pouquinho mais. Então basicamente a altura
da corda que eu vou ficar trasteando. Então pensei, se eu não substituir isso aqui, eu levantar e botar um calço, depois dar uma lixada, mas acho que, sei lá, acho que vai dar muito trabalho, não vou conseguir fazer. Então, se não tiver jeito, eu vou deixar assim mesmo. E vou ver o que vai acontecer, né? Porque eu não vou usar corda de aço mais, eu vou voltar para corda de nylon. Talvez eu faça com um enxertinho aqui, eu não sei se tem como, porque esse aqui é de osso. Vou colocar as cordas, se trastear tudo bem. Se eu vou comprar um nut desse aqui e substituo. Mas eu pretendo não fazer isso para poder manter o violão original, né? Porque esse osso aqui é de 1972. Então, quanto menos intervenções eu fizer no violão, melhor, né? E agora que o rastilho, não tem jeito, aqui eu vou ter que colocar um, né? Eu posso até fazer ou comprar. Eu estava vendo o preço, não tá caro, é 30 e poucos reais, até menos. Vou colocar o rastilho aqui. Ficou muito bem colada a ponte. E aí colocar as cordas e o violão vai ficar novinho de novo. Vou ter que tirar esse verniz, fiz a besteira de passar verniz, já coloquei, passei o thinner aqui, ó, para tirar o verniz que eu passei por cima, embuia. E depois a pintura que eu vou fazer é uma que eu aprendi no YouTube, o rapaz que ele faz, ele pincela diluindo 50% de thinner e 50% de embuia. E aí fica um líquido igual como se fosse um álcool, né? Fica uma aguinha. Aí ele fez uma espuminha com algodão, coloca a estopa, aí fecha ela com um araminho e aí fica uma almofadinha. Nessa almofadinha ele molha e só encosta aqui, vem passando linha reta, ou seja, aí fica um verniz, uma película de verniz, e ela já dá textura. Porque o que eu fiz aqui, passando com o pincel, fica uma camada grossa e tira a vibração da madeira. E aí quando terminar isso, o que vai faltar, depois de colocar as cordas, rastilho e vernizar, é passar um óleo de peroba aqui, que é outra coisa que eu vi, outra técnica legal, né? Aliás, dar mais uma lixadinha e passar um óleo de peroba para hidratar a madeira. E trocar as tarraxas, né? Que elas não são originais, como eu já falei para vocês. Então eu preciso trocar por uma. Se eu conseguir achar um tipo madrepérola, sei lá como é que era, eu compro e coloco aqui. Esse aqui eu acho que a furação não é igual ao original também. Eu não me recordo bem. Eu acho que eu tive que fazer um furo um pouco mais pro lado, não sei. Porque o original era muito mais bonito, né? Dessa época aqui. Aquele laranja, tipo madrepérola, bonitão. E esse aqui já um branquinho normal. Acho que é plástico isso. Foi o que tinha quando eu comprei na época, né? Mas aí, quando estiver pronto, eu vou poder voltar a tocar o de Jorge de novo. E vai ficar muito legal. E ele está aqui por enquanto, secando, né? Dá para ter uma noção de como que ele está ficando agora. Para uma restauração amadora, acho que está bem satisfatório. E o maior desafio, um dos maiores desafios para mim foi essa cabeça, né? Colar isso aqui, fazer o acabamento, enxertar, fazer. Depois eu vou lixar e envernizar. Vocês podem ver que pela textura, como está escuro aqui, já dá para ter uma noção de que quando eu fizer o verniz, que ele vai praticamente ficar no mesmo tom, né? Esse vai ser o principal desafio que eu estou praticamente conseguindo resolver de forma artesanal e amadora, mas está ficando bem satisfatório. Essa é praticamente a última fase que eu lixei o violão todo. Usei a lixa, uma lixa mais grossa um pouquinho. Aqui o detalhe finalizado, né, da restauração que eu fiz. Eu refiz essa parte aqui. Não ficou perfeito, mas já ficou bem legal. Depois que entrar o verniz vai praticamente se igualar. Porque esse pó de serra aqui, eu acho que ele tem também o mesmo tipo de fibra, então vai ficar bem próximo. Perto do que estava, né? Tá tudo quebrado aí.
Aí eu lixei aqui, a parte de dentro, aqui também. O braço eu deixei bem lixado, eu consegui raspar bem ele. Aqui aquele detalhe da cabeça estava quebrado, já com acabamento. Bemzinho, com a lixa 400 que eu dei a ofuscada, né? Aqui é a parte de baixo, que estava mais arranhado, então eu vim com a lixa mais grossa. E depois eu ofusquei com a lixa 400. Ó. As beiradas também. E eu tirei o máximo que eu pude daquele verniz grosso, porque senão, ó, ele não vibra. Agora tá vibrando, ó. Quanto mais vibra a madeira, melhor a qualidade do som. Olha aqui, ó. Viu? Então agora eu vou entrar com essa espuminha, né, que eu fiz com algodão, que eu vi o rapaz fazendo. Eu vou diluir 50-50 o embuia e 50% de thinner. Fazer só um pouquinho, né? Porque tem que ser só um pouquinho de nada. E depois, quando secar esse lado, eu faço de novo a mesma porção e envernizo a parte de baixo. Então aqui vai ser aqui em cima e nas laterais. A parte de baixo fica por último, o braço fica por último também, para poder dar tempo de secar. Então essa ferramenta aqui é um pedaço de cortina, né? de lençol. Aí eu juntei tudo, coloquei estopa aqui dentro. Espremi bem como se fosse uma peteca, né? Travei com aquele araminho de pão. E aí isso aqui eu vou molhar e vou passando sempre nesse movimento aqui, ó, movimento reto. Eu vim aqui, vou até o final, venho aqui, vou até o final e assim vai até terminar toda a envernização do violão. Vou começar agora. Depois eu mostro o resultado.